Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias, ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, recebemos convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão? Une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele. É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega o seu café, se acomode e vem com a gente porque o papo vai ser inspirador e, como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá então, nossa convidada. Carol, super bem-vinda aqui no nosso Além do Crachá. Aliás, por falar nisso, vou pedir para você tirar o crachá. É a nossa tradição aqui para a conversa ficar mais bacana. Até porque eu tô nervoso, porque eu tô falando com uma Relevant Leader aqui. É o prêmio que você ganhou no ano passado, não foi? O ano passado, Esse prêmio é o que exatamente? Me ajuda. Ele é uma seleção de líderes no Brasil. Foi feita uma curadoria, existem provas, né? Assim, inclusive, nós tivemos que responder business case, provas, pegar uma série de referências de liderados meus líderes, inclusive. Sim. E aí houve uma seleção pelo MIT Sloan, e aí eu fui premiada como uma das melhores líderes no ano de 2024. Certamente, nesses trabalhos que você apresentou, a maioria deles, se não todos, eram ligados à liderança feminina. Era feminina e masculina. E masculina? Mas eram a gente 540 candidatos. Não, mas no caso do teu trabalho, assim, acho que a liderança feminina é mais marcante. Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que a gente ocupar esse lugar, né, de liderança e ser reconhecida por isso tem um significado imenso para mim e também para o ambiente onde eu vivo. A gente poder empoderar, né, assim, a outras mulheres que vêm, passar a mensagem de que tudo é possível. Esse foi um caminho natural para você? Foi, Zeca, foi porque a minha mãe, ela, na década de 80, ela liderava mais 60 homens numa área comercial. Uma coisa fora da curva naquela época, vamos combinar, né? Sem dúvida. Que área que era essa? Numa área comercial de uma multinacional de baterias. Não, totalmente fora da curva. Exato. Então, eu cresci com essa referência. Meu pai também sempre viveu no mundo corporativo e ele deu também muito incentivo à minha mãe. Então, acho que tanto eu quanto minha irmã, nós crescemos aí com essas duas referências que, de verdade, Zé, que a gente nunca se viu fora dessa realidade. Sim. Foi natural para nós, porque eu sempre almejei isso, uma posição de liderança dentro do mundo corporativo. Dentro do mundo corporativo, exatamente. E justamente, uma coisa é você ter essa inspiração, essa influência dentro de casa, mas hoje em dia, claro, o teu horizonte é muito maior. Você faz um pouco o que a sua mãe fez com você. Você inspira as pessoas. Só que você vira uma chave quando você passa a ser essa inspiração, né? Como é que foi essa virada de chave? Não foi assim, isso não foi tão fácil, Sim. Porque eu acho que a competição, ela é muito grande, né? Quando a sua primeira liderança, para você atingir a primeira liderança, você tem que passar por toda uma jornada de provação e de você passar a mensagem de que você consegue agregar valor além de uma figura masculina que muitas vezes é vista como mais experiente, mais técnico, mais resistente, que não é sobre ser fofa ou ter um jeito feminino, né? Jeitinho feminino. Não, é você realmente poder se empoderar dos seus skills, das suas habilidades e poder firmar sua posição em situações difíceis. Sim. De tomada de decisão, saber direcionar bem o time e influenciar a organização. Então, quando você fala dessa competição, é basicamente a competição com o mercado, com o masculino, com a figura desse líder masculino ali, justamente. Sim, Zeca, porque existe um dispêndio de energia muito maior para a mulher alcançar esse lugar do que para o homem. Isso é uma conversa que eu tenho quase que corriqueiramente no meu dia a dia, que é:
A mulher, ela sempre precisa fazer o algo mais. Sim. Ela sempre precisa estar um step à frente para conseguir alcançar. No dia a dia do trabalho, isso significa, às vezes, um desgaste maior? Ah, com certeza. Psicológico, físico. Mas quais são as armas contra isso? Você, certamente, como inspiradora... Eu acho que se conhecer muito, Zeca. Eu acho que existe um exercício de autoconhecimento muito grande aqui. E isso pode ser feito por meio de coaching, por meio de terapia, assim, tem uma série de recursos hoje em dia que nos ajudam a se autoconhecer e entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos limites, quais são os nossos valores, porque muitas vezes, e eu acho que um grande norte para uma liderança feminina é você entender quais são os seus valores e não ultrapassá-los. Muitas vezes a gente acaba se submetendo a situações em que seus valores são colocados em xeque e que você precisa ser muito forte para afirmar e falar, eu só vou até aqui. Dali em diante, eu não aceito mais. Acho que boa parte dessa dificuldade que você conta pra gente, que as pessoas, sobretudo as mulheres líderes, sentem, é medo de uma ameaça a uma posição masculina. E eu te pergunto assim, na tua trajetória, você conseguiu um nível de harmonia com a presença de liderança masculina, onde essa figura da ameaça, essa mulher está ameaçando, é simplesmente harmonizada? Eu trabalho como se fosse um parceiro meu? Isso você conseguiu? Eu entendo que sim. Sim. Não foi sempre assim, Zeca. Eu já passei, inclusive, por momentos em estar em mesa de liderança predominantemente masculina, Sim. não ser ouvida, simplesmente ser bypassada, a minha voz ser bypassada. Sim. E é o exercício de você não perder a paciência e de você também não ultrapassar os seus limites. Eu acho que a sabedoria de você passar por aquela circunstância sabendo que ela é momentânea e você encontrar um caminho por trás, eu acho que é o que faz a diferença. Porque o embate é o pior dos mundos. Pois é. E a gente está pintando muito a figura masculina como adversário, mas também nessa trajetória eu tenho certeza que você achou líderes, homens, que entendem essa presença, vamos dizer assim, e não como uma competição, mas como uma inevitabilidade. O espaço das mulheres está cada vez maior e não enxergam como uma ameaça. Você já encontrou parceiros assim, líderes assim também, homens, né? Sim, muito. Que diferença muito. faz essa... E você sabe, Zeca, que eu tive uma passagem na minha vida que foi pós-licença maternidade, que o meu líder era homem e ele disse para mim o seguinte: se tem um momento da liderança da mulher que eu gosto, é o pós-maternidade, porque ela volta com uma sede, com uma vibração de leoa, de se provar mais, que é onde ela mais apresenta resultado. E de fato porque você volta reenergizada com uma outra confiança. Eu acho que o próprio poder de gerar um filho te dá essa confiança, né? Então, eu acho que... Você encontrou figuras masculinas que te valorizaram nesse sentido? Muito, até hoje. Até hoje eu tenho grandes incentivos. Eu tive a figura do meu próprio pai, sim, né, que sempre foi um grande incentivador. Me pergunta até maior, no ambiente de trabalho, já encontrou essas pessoas? Muito, e hoje eu trabalho com homens que dão um super valor à mulher, e incentivam e querem cada vez mais aumentar os números de mulheres na liderança. Ótimo. Porque isso faz a diferença. A gente tem um papel de grande relevância dentro das organizações. Sim. Você falou da posição da sua mãe naquela época, que era bastante inspiradora para você. Nós estamos falando de 40 anos atrás, mais ou menos. E às vezes eu falo, poxa, até hoje a gente está falando sobre isso. Exato. Quando você conta um episódio para sua mãe, na conversa com a sua mãe, são duas gerações falando, e entre essas duas gerações, alguma coisa mudou? Sim e não? Sim e não. Eu acho que o que mudou foi a intencionalidade das empresas em ter a figura feminina numa posição de liderança. O que não mudou, muitas vezes, o mindset da mulher. O mindset da mulher ainda, ela está cerceado por aquela culpa de estar no seu mundo profissional e se desenvolver e também ser a melhor dentro de casa, né? Ser a melhor na sua jornada com a sua família, com os seus filhos. Não, mas peraí, em 2025 esse mindset ainda existe? Muito, mesmo? Muito. Zeca, hoje, quando você olha para os dados das empresas,
A gente não tem nenhum problema em atrair figura feminina. A gente tem problema na manutenção. Porque durante a jornada dessas mulheres na liderança é que elas vão encontrando as suas dificuldades e que vão sendo limitadores para a progressão da sua carreira. Sim. Pessoalmente. Então, seja lá compromissos com clientes pós-expediente, onde ela teoricamente estaria numa terceira jornada dentro da sua família. Sim. A própria mobilidade de viagens, isso também se torna um empecilho. O deslocamento físico. O deslocamento físico. Então, existem ainda questões que mexem muito com a decisão. Agora, Carol, isso isso é mais fácil trabalhar dentro da empresa ou essa profissional tem que ter um reforço fora disso, como uma educação, uma graduação, alguma coisa um treinamento, não sei, para ela ganhar esse espaço? Eu acho que existem as duas coisas. Você precisa ter uma cultura na empresa que proporcione esse ambiente de conforto na qual essa profissional precise expressar essa dificuldade que ela está tendo e como que você trata isso. E fora também buscar coaches, referências femininas que possam ajudar ela a alavancar suas decisões, né, e o seu desenvolvimento dentre essas dificuldades de equilíbrio da sua vida. E até mesmo, eu gosto muito que a CEO da Magalu fala, que é a mulher sair de uma posição de vitimização e começar a se ouvir e entender quais são aqueles motivadores que te movem, né? E aquilo sim falar. Então, eu acho que esse é um empoderamento que ainda precisa ser desenvolvido nas mulheres hoje em dia. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Por falar em motivação, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, recrutar não é mais um problema. Isso sim é uma mudança. O espaço para a mulher, ele já existe ali. E a mulher que está aspirando, você certamente tem contato com muitas dessas sim, essa mulher que aspira esse lugar, ela encontra um acesso mais fácil. Muito mais fácil. Hoje você tem um nível de graduação muito maior na população feminina, né? Os índices hoje de formação, de graduação, de pós-graduação e até outro de doutorado para cima são muito maiores, né, na população feminina. Mas a questão e elas têm uma entrada enorme no mundo corporativo, mas a manutenção acaba sendo... Então, essa formação acadêmica para essas lideranças não abrange essa dificuldade. E por isso, para a gente já ir um pouco encerrando aqui, uma profissional que está começando, com aquele gás maravilhoso, e olha que vai ver, ela nem teve um filho ainda, né? Para empoderar ainda mais. E ela sabe que ela encontra um cenário mais otimista para ela, certamente, mas talvez ela desconheça essa dificuldade de seguir adiante. Quais são os seus conselhos? Meu conselho é justamente fazer um exercício de autoconhecimento, você ser muito certa das habilidades de como você consegue aportar e agregar no mundo, não só no corporativo. Sim. Mas qual a diferença que você faz no mundo em que você influencia. Ir até os seus limites, não ultrapassar os seus valores e compartilhar com quem quer que seja, com um parceiro ou com rede de apoio, com pais, com amigos, as responsabilidades e as obrigações. Nada tem que ser perfeito. E esse é uma dor que a mulher vive muito, que tudo tem que ser do jeito dela, tem que tudo sair de acordo com as suas expectativas. Sim. Não. Você pode compartilhar isso. Só que isso é um aprendizado. Exatamente. E aí, eu falei que era a última pergunta, mas eu fiquei curioso com uma coisa. Então, esse caminho profissional muitas vezes traz um benefício para a vida pessoal dessa mulher. Sem dúvida. Ela aprende Você vive muito melhor. No ambiente administrativo e ela traz essas lições para o seu dia a dia. Sem dúvida. Você vive muito melhor, mais leve, você compartilha, né, assim, aquelas suas ansiedades. Sim. Você tem um lugar de fala muito mais assertivo, muito mais empático em relação aos seus sentimentos. Então, eu acho que ele transforma um pouco como que você vive, como você administra o seu dia a dia. Um modo de vida geral ali. Exatamente. Carol, super obrigado pela conversa. Obrigada, Zeca, foi maravilhoso. Até Obrigada. A próxima.